Bom, vamos falar então dessa maioria formada pelo Supremo Tribunal Federal. Após 9 anos de julgamento, finalmente se decidiu para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A Corte formou essa maioria após o esclarecimento do ministro Dias Toffoli sobre o voto proferido na semana passada, que abriu um terceiro entendimento. Então a gente tem um placar de 6-2-3. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Carmen Lúcia votando a favor da descriminalização. Dias Toffoli e Luiz Fux votando no sentido de que a lei atual já não criminalizaria o usuário, de forma que a punição prevista nela não seria de natureza penal e não deveria ser mantida. Aliás, deveria ser mantida. E os ministros Cristiano Zanin e Nunes Marques, além de André Mendonça, votando para que o consumo continue a ser criminalizado. Primeiro quero te ouvir sobre essas decisões a partir da fala da ministra Carmen Lúcia. Aquele menino, ou aquele rapaz, ou aquela pessoa que fosse pega numa determinada localidade, com determinadas características pessoais, era considerado traficante com uma quantidade muito menor de droga do que outro. Em outra situação, em outro local, com outras características pessoais, passava a ser considerado apenas usuário. Não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Pois é, gente, eu acho que a ministra Carmen Lúcia falou uma palavra-chave nessa questão toda, critério. Falta critério, e sem os critérios escritos, regras legais estabelecidas pelos poderes constitucionais, o que acontece? O agente do Estado, no caso policial, por exemplo, ou o juiz, por exemplo, ou o promotor, por exemplo, eles têm discricionalidade, ou seja, eles podem arbitrar o que fazer com aquela pessoa que é encontrada com uma pequena quantidade de maconha. E isso significa o seguinte, que nas periferias, naqueles bairros pobres, aqueles meninos negros, aqueles meninos pobres, eles são considerados traficantes e vão parar na cadeia. Já nos bairros ricos, onde as pessoas são todas branquinhas, etc., eles são considerados só usuários, e aí a abordagem é diferente, o tratamento é diferente e o resultado é muito diferente. Já tem pesquisas, amplas pesquisas, comprovando isso. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora já tem maioria, é também uma questão de justiça social. Então, acho que o voto da ministra Carmen Lúcia, a única ministra mulher do Supremo Tribunal Federal, foi um voto que jogou luz, jogou clareza nesse debate. Mas, apesar do voto da ministra, continua tudo sendo muito confuso. As pessoas estão interpretando cada uma de um jeito, todo mundo batendo a ainda está muito confuso. E hoje, por exemplo, está previsto uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o que caracteriza pouca quantidade de maconha, pouca quantidade de droga. Então, eles vão ter que definir quanto é uma pequena quantidade que não caracterize traficância. Isso seria mais uma questão para a Anvisa, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas sem uma definição da Anvisa, o Supremo é que vai ter que arbitrar. Mas vamos lá, resumindo, dentro do possível, já que é muito confuso, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que o uso
de pequenas quantidades deixará de ser crime, né? Deixará de ser um ilícito penal e passará a ser um ilícito administrativo, né? Então, o que é o ilícito administrativo? O cidadão ou a cidadã que estiver carregando uma pequena quantidade de drogas, de maconha, poderá ser chamado a cumprir, por exemplo, uma medida educativa, né? Um programa, um curso educativo ou coisas do gênero, mas não ser sujeita a um inquérito policial e muito menos a prisão, né? A segunda coisa, é importante dizer o seguinte, que o Supremo não legalizou, né? Não legalizou. Legalizar significa, assim, aprovar leis que permitam e regulamentam uma conduta. O Supremo não fez isso, né? O Supremo não definiu regra de produção, de venda, de consumo, porque isso é uma questão legal, é uma questão de quem define, quem aprova leis, e isto é o caso do Congresso Nacional, né? Enfim, e o usuário pode andar com a maconha na rua? Bem, há controvérsias, tem alguns juristas que interpretam que sim, desde que seja pequena quantidade. Tem outros que não, que depende de ele estar com um lugar reservado, um lugar fechado. Ou seja, tá tudo ainda muito confuso, né? O fato é que se a pessoa for abordada com a maconha, né, e for considerada usuária e não traficante, a grande diferença é essa, ela é considerada usuária e não traficante, ela não poderá, a partir da decisão do STF, ser alvo de inquérito policial, processos judiciais, etc., e muito menos a condenação a cumprimento de penas. Então, eles dizem o seguinte, que a maconha continua sendo uma substância ilícita, né? Mas quem usa essa substância ilícita para consumo próprio estará sujeito a punições alternativas e não a inquéritos e a prisão, por exemplo. Confuso, né, gente? Agora falta definir a quantidade também, mas enfim, já tem a reação no âmbito político, no Congresso Nacional. A gente vai ouvir, por exemplo, o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é até autor da PEC das drogas, que já foi aprovada no Senado e foi para a Câmara agora, que vai na direção contrária do STF. O Pacheco criticou a decisão e defendeu que essa discussão tivesse ocorrido no Legislativo e não no Judiciário. A gente vai ouvir. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. E outra reação, Helene, foi do presidente da Câmara, Arthur Lira, que já mandou abrir uma comissão especial para analisar essa PEC que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Enfim, e agora?
Cadê a manifestação do Lira? A gente tem ela aí? Não temos. Ele só foi um despacho só, né? Um despacho. Ah, sim. Até porque o Lira tá lá no Gilmar Palusa. Mas... Tá ocupado, né, Eliane? Ele tá muito ocupado entre o Gilmar Palusa e as festas juninas em Alagoas. Mas vamos lá. A proposta de emenda constitucional, a PEC 45... de 2023 já foi aprovada no Senado e está na Câmara. O que ela propõe? Ela transforma em questão constitucional, ela faz o oposto do Supremo e joga dentro da Constituição a criminalização tanto do porte quanto da posse de drogas, independentemente da quantidade, e determina que a distinção entre usuários e traficantes seja feita com base, aspas, atenção, aspas, nas circunstâncias fáticas do caso concreto, fecha aspas. Ou seja, a PEC que foi aprovada no Senado e está na Câmara, delega para o policial definir se aquele cidadão na frente dele ou aquela cidadã na frente dele merece ou não ser tratado como usuário ou como traficante. Olha só, circunstâncias fáticas do caso concreto, isso significa o seguinte, que continua tudo como está e pode piorar, né? Se o cidadão ali na frente ou a cidadã são negros, pobres e de periferias, eles são considerados traficantes. Mas se ele é um menino todo bonitinho, uma menina toda bonitinha, bem vestidos, né? Com um carrão, por exemplo, aí não. Aí eles são só usuários, coitadinhos. Então, é uma coisa assim muito, muito complexa, em que o Supremo, a Câmara e o Senado estão batendo cabeça, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pegou em armas contra a votação, o julgamento no Supremo, mas o Arthur Lira também está na linha dele, porque a gente sabe que esse Congresso é conservador, a Câmara é muito conservadora e o Arthur Lira não quer bater de frente com as bases dele, né, no Congresso, até porque ele quer fazer o sucessor quando sair em fevereiro da presidência da Câmara. Mas, enfim, o fato é que, apesar de discordar da decisão do Supremo, de criticá-la, o Arthur Lira está numa posição mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais negociadora, porque, ao menos, ele não botou em votação a toque de caixa, né? Ele não está com pressa para ver isso, ele está indo devagar, né? Enquanto o Rodrigo Pacheco botou em votação, aprovou, já mandou para a Câmara tudo assim, a toque de caixa, e já o Arthur Lira não. Até porque o Arthur Lira tem tido ali vamos dizer, uma boa vontade, né, do Supremo, com as causas dele, vamos dizer assim, com aqueles pequenos rolos que ele tem lá em Alagoas. Mas o fato é que a discussão das drogas, que se arrasta tanto tempo, há décadas, eu diria, né, chega a um impasse, né, muito confusa, né, com os ministros do Supremo divididos, com Câmara e Senado divididos, com a Anvisa em silêncio, tá tudo muito confuso ainda, gente. As empresas que discutem a revisão dos acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato aceitaram a proposta do governo Lula em usar até 50% do prejuízo fiscal para abater o restante das dívidas com a União, mas apresentaram ressalvas. As companhias tinham até anteontem para se manifestar e esse posicionamento delas foi adiantado aqui pelo blog do Fausto Macedo no Estadão. As ponderações apresentadas pelas companhias que participam das tratativas ainda serão analisadas pela equipe da Controladoria Geral da União. Agora, Eliane, o governo precisa avaliar se são questões técnicas, porque aí o que
seria mais simples de resolver ou de mérito, não é isso? É outra questão muito complicada, sabe, gente? Por quê? Porque isso aí é mais uma etapa na pá de cal da Lava Jato. Quando a gente tinha as delações premiadas, em que os envolvidos, os acusados, faziam acordo ou com o Ministério Público ou com a Polícia Federal para contar tudo que sabiam em troca de amenizar as suas penas, suas condenações. E no caso, isso é em caso de pessoa física. No caso de pessoa jurídica, ou seja, no caso das empresas, você tinha o acordo de leniência, né? As empresas reconheciam o erro, né? Pagavam uma multa, né? Para amenizar as suas punições. O caso mais estridente, eu acho que continua sendo o da JBS, né? Que fez um acordo de leniência super camarada, né? Primeiro comprou o mundo político inteiro, comprou gente do judiciário, do legislativo, de tudo, e na hora do acordo de leniência, né, pegou um gravador, gravou 15, 20 minutos ali o então presidente da República, Michel Temer, gravou o Aécio Neves, que na época era, me parece, presidente do PSDB, e pronto. Aí os donos da JBS foram com seus jatinhos para Nova York, com seus apartamentos de andar inteiro, levaram até seus iates para os Estados Unidos, deixando lá em Miami e tal. Foi uma farra. Mas agora, né, as empresas, como estão vendo que acabou a Lava Jato, que todo mundo que estava preso já está solto e que inverteu o jogo, né? O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, que eram os líderes da Lava Jato, que caíram em desgraça, alvo disso e alvo daquilo. Então eles disseram, oba, chegou a nossa vez de tirar vantagem disso. Mas agora há uma negociação. Isso foi só em introito, mas há uma negociação para que as empresas, 7 empreiteiras, deixem de pagar 50% das suas multas. O governo queria oferecer só 20% a 30%, as empresas não aceitaram, a negociação continuou e está nesse momento em 50%, mas em base de desconto de imposto que elas tenham que pagar. Lembrando que ainda falta elas pagarem em torno de 11 a 12 bilhões de reais. É muita coisa. Pensa aí quanto é 50% disso. Bem, o acordo segue, né? A negociação segue, mas os negociadores por parte do governo estão querendo ver primeiro, né? A Controladoria Geral da República, principalmente, estão querendo ver se as propostas feitas, as contrapropostas feitas pelas empresas são apenas de mérito, são apenas de formato, de forma, ou são de mérito, ou seja, que interfiram no valor, né, no valor que elas estão devendo e que devem ao povo brasileiro. Eu ia dizer a União, mas é ao povo brasileiro. E do outro lado, as empresas querem que esses 50% incluam tudo que elas já pagaram e não só o que elas devem pagar. Ou seja, elas querem que o que elas já pagaram, né, entre no acordo para minimizar ainda mais o desconto que elas vão ter. Eu só lembro que essa negociação direta do governo com essas 7 empreiteiras, esse acordo tem um introito ali que é o seguinte, é a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de suspender as multas
pelo menos de algumas dessas empresas, inclusive a JBS, que não é empreiteira, portanto não está neste caso, e inclusive a antiga Odebrecht, agora Nova Nor. Ou seja, tudo isso significa o seguinte: pá de cal na Lava Jato. E rapidinho aqui pra gente encerrar, Lisboa Antiga, a gente tá ouvindo, deve ser uma música que talvez pessoas ouçam lá em Portugal, no Gilmar Palusa, que não é um festival de música, né, Eliane? Não é um festival de música e já tem maioria, viu, gente? A gente sempre fica falando das maiorias do Supremo Tribunal Federal. Com 11 votos, bastam 6 para você decidir alguma coisa. Pois não é que o Gilmar Palusa conseguiu maioria? Já tem 6 dos 11 ministros, inclusive o Gilmar Mendes, estão lá em Lisboa, num evento patrocinado pelo Instituto IDP, que é o Instituto do Gilmar Mendes, é um instituto privado em acordo com a FGV. Né? E aí você tem 6 dos 11 ministros do Supremo, você tem pelo menos 3 ministros do governo Lula, você tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, além de parlamentares, ministros do STJ, etc. E o pior é o seguinte, que eles viajam tão longe, atravessam o Atlântico para ficar conversando entre brasileiros e em português.